Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano, sou advogado, sócio no escritório Supac, sou Lorenzetti Advogados. Conforme havíamos comentado no vídeo anterior a este, nós vamos dar continuidade ao tema que se refere ao decreto de armas. Dos calibres que continuam permitidos, porém na definição trazida pelo artigo 11, em seu inciso 2º, que são para as armas de fogo portáteis longas, de alma arraiada, de repetição, cuja munição comum não atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Portanto, o calibre .38 SPL, que conforme no vídeo anterior, para o revólver, ele passa a ser um calibre restrito, pois ele atinge 437,88 joules, na carabina ele continua sendo permitido, pois de acordo com a lei, permitida até 1.620 joules. Também não está proibido o calibre 38 Super mais P, que é um calibre que tem uma energia um pouco maior, um cartucho que tem uma energia próximo a uns 650 joules mais ou menos na aferição de energia cinética na saída do cano de prova. O inciso 3º do artigo 11, ele trata das armas de fogo portáteis longas de alma lisa de repetição de calibre 12 ou inferior, ou seja, espingardas a calibre 12 continua sendo de uso permitido, e os outros calibres nominais inferiores também. De acordo com o artigo 12, que trata dos calibres que passaram a ser de uso restrito, o calibre 12 em armas semiautomáticas ficou proibido. De acordo com o inciso 5º do artigo 12, armas de fogo portáteis longas de alma lisa de calibre superior a 12 e semiautomáticas de qualquer calibre passaram a ser de uso restrito, ou seja, no antigo decreto era permitida a aquisição de armas calibre 12 semiautomáticas. De acordo com o novo decreto, essa arma passa a ser de uso restrito. Quem já adquiriu a arma possui o direito de continuar com ela. O novo decreto de armas não irá tirar o direito adquirido daqueles que, na vigência dos decretos anteriores, adquiriram as armas, seja pela posse ou seja pela atividade de caça, colecionamento ou tiro esportivo. É importante salientar que outra mudança significativa e que vai acarretar um impacto financeiro muito grande para os estandes de tiro diz respeito à impossibilidade de tiro recreativo por pessoas que não possuem certificado de registro. Ou seja, anteriormente ao decreto 11.615 de 2023, era permitido que o indivíduo que não tivesse um CR fosse até um estande de tiro
alugasse uma arma e realizasse um treinamento, efetuasse disparos de forma recreativa. Com a entrada em vigor desse novo decreto, isso não é mais permitido. Além disso, de acordo com a nota técnica emitida pela Confederação Brasileira de Tiro Prático, entende-se também que atiradores esportivos que devem ser devidamente registrados como tal também não devem ceder ou emprestar suas armas de fogo para a terceira pessoa que não possua CR. Não podem ainda os clubes ou federações permitirem que pessoas que não possuem CR, salvo os casos de atletas estrangeiros sujeitos à regulamentação própria, participem de competição e ainda assim observando que a seção empréstimo de armas se restringe a atletas com CR. Ou seja, para quem era filiado ou é filiado em estande de tiro, que não é CAC, caçador, colecionador e atirador, este também não pode alugar mais a arma do estande de tiro, seja para treinamento ou até mesmo para realização de alguma etapa de campeonato de tiro. A arma deve ser do próprio atirador com o devido CRAFT, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, em seu nome. Portanto, há um certo rigor em relação a isso. Assim como nós também tínhamos observado algumas lacunas no decreto, a nota técnica foi precisa ao perceber uma lacuna em especial em relação a isso, que é no sentido de que, vou abrir aspas para a leitura, ocorre que ainda não foi expedida regulamentação por parte do Comando do Exército acerca do porte de trânsito e da guia de tráfego mencionada no artigo 33 do Decreto 11.615 de 2023. Destaca-se ainda que o Decreto 11.615 de 2023 em nenhum momento aduz que as guias de tráfego anteriormente expedidas, em conformidade com a legislação em vigor, estariam automaticamente revogadas, de modo que há uma lacuna, tendo em vista a vigência das guias e a inexistência de regulamentação prevista no próprio decreto. Além dessa lacuna, existem muitas outras que ficam a critério são de competências, no caso, ou a critério do Comando do Exército, em conjunto com a Polícia Federal, editarem essas normas. Em relação ao CR, o Certificado de Registro, a priori ele permanece com prazo de validade de 10 anos após sua emissão, o que não foi modificado até então. O que foi modificado em relação aos caçadores, colecionadores e atiradores foi no que tange a validade do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o CRAF. A nova legislação trazida pelo decreto já mencionado aduz em seu artigo 24 o seguinte: o CRAF terá o seguinte prazo de validade: 3 anos para CRAF concedido a colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional. No inciso 2º, o prazo será de 5 anos para CRAF concedido para fins de posse de armas de fogo ou de caça de subsistência. No inciso 3º, de 5 anos para CRAF concedido à empresa de segurança privada.
Bom, pelo menos nesse ponto a empresa de segurança privada ainda tem um período maior de validade do CRAF relativo a cada arma de fogo. A gente não tinha como deixar de citar uma fala do presidente da República que ocorreu no dia 25/7 de 2023, que, lógico, não é nossos vídeos eles têm um caráter mais técnico, jurídico, porém essa fala do presidente da República em uma de suas lives semanais, na qual ele menciona, ele diz o seguinte, abro aspas, eu sinceramente não acho que um empresário que tem um lugar para a prática de tiro é um empresário. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da PM, do Exército ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para atirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira. Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe, aspas, cifo. Fecho aspas, a fonte é o jornal O Globo. Respondendo ao presidente, é óbvio que ele talvez não chegue até ele, mas uma frase que é dita pela pessoa que ocupa o cargo no Poder Executivo Federal, que é um chefe de Estado, ela tem um efeito muito impactante na sociedade. Afinal de contas, nós vivemos num país democrático e num Estado de direito, onde essa fala do presidente ela é um tanto quanto incompatível com a própria democracia e com o Estado democrático de direito. Mas, respondendo à pergunta, afinal de contas, o que é uma empresa ou um empresário? Em primeiro lugar, empresário e empresa são definições legais previstas na Constituição Federal, no Código Civil, no direito comercial e empresarial. Em especial no Código Civil, no livro 2, que trata do direito de empresa, no título 1 do empresário, e a regulamentação vai do artigo 966 ao 980. Portanto, o que define se alguém é ou não empresário é a lei e não a opinião do presidente da República, que é uma opinião lamentável e muito infeliz. Essa fala do Lula é muito infeliz, principalmente no atual momento, com o atual cenário que a gente vem vivenciando, em especial no que toca a esse novo decreto de armas. Outro ponto que não poderia passar desapercebido é a fala do presidente quando ele diz que é apenas a organização policial que deveria ter lugar para atirar e para treinar tiro, e não a sociedade brasileira. E quando ele fala, nós não estamos preparando uma revolução, nós temos que lembrar que a atividade de tiro desportivo é uma modalidade olímpica. Chega a ser até indigesta essa frase do presidente da República ao afirmar que não estamos preparando as pessoas para uma revolução, posto que ele faz uma analogia equiparando a atividade
do tiro desportivo com movimentos revolucionários para fins de golpe. É uma fala extremamente infeliz. Afronta os atletas que o Brasil já conseguiu inúmeras medalhas olímpicas nessas atividades de tiro desportivo. Então, a gente não pode esquecer que se não fosse a existência de um stand ou de um clube de tiro para que esses atletas pudessem treinar, se não fosse a disponibilidade de acesso a armas e munições, nós não teríamos esses atletas. E afinal, é um direito fundamental que a Constituição nos garante, que é a realização de atividades esportivas. Portanto, é incontroversa essa fala do presidente com seu próprio governo, que em momentos dá a entender que deseja extinguir por completo a atividade no país. Lembrando que em 2005 o Brasil passou por um referendo onde era um desejo do governo, que inclusive à época já era exercido pelo presidente atual, o Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido de proibir a venda de armas e munições em todo o território nacional. E o povo brasileiro votou no aludido referendo que não, que era para continuar com a venda de armas e munições. É óbvio que foram restringidos à época já muitos calibres e que com o governo Bolsonaro, na criação dos decretos que permitiram calibres que antes eram restritos, foram feitos estudos técnicos para determinar que fosse permitida a utilização de tais calibres, uma vez que a energia de disparo fica muito próxima uma da outra. Nós estamos falando aqui de armas automáticas, de armas que são empregadas em guerras. A gente está falando de arma que em outros países o uso delas por civis é muito comum. Inclusive, a maioria dos países que fazem fronteira com o Brasil tem uma legislação muito mais flexível quanto à aquisição e posse e até mesmo porte dessas armas de fogo. O Brasil não é um país que tradicionalmente é desarmamentista. Esse movimento começou em 2003. Anterior a isso, não existia qualquer proibição ou vedação. Lógico, armas automáticas nunca foram permitidas. Porém, esse fenômeno do desarmamento em si, ele é algo relativamente novo ao Brasil, posto que fazem 2 décadas apenas que esse movimento se iniciou. E quem tem mais a perder com isso é o próprio Estado, pois a indústria armamentícia já está bastante afetada. Muitos trabalhadores já estão sem seu emprego. O crescimento econômico que antes era ascendente nesse setor do mercado financeiro, nesse nicho, caiu significativamente ao ponto de várias empresas que vendem armas e munições estarem praticamente à beira da falência. Sem contar que, se houverem maiores restrições aos estandes e clubes de tiros, haverá uma completa
extinção de arrecadação de tributos, de geração de empregos e o impacto enorme no esporte. Afinal de contas, a arma de fogo empregada pelo atirador esportista, ela serve unicamente para o tiro desportivo. Nós não estamos falando aqui de defesa pessoal, não estamos falando aqui de porte de arma, de defesa de porte de arma. Em nenhum dos decretos anteriores houve flexibilização em relação ao porte de arma de fogo. Dessa forma, a gente conclui que não houve nenhum motivo, não há, aliás, por trás desse decreto de armas, nenhum motivo ou justificativa técnica baseada em estudo científico para restringir os calibres, para restringir a quantidade de armas e munições e restringir a atividade como um todo. E pura e simplesmente revanchismo político, infelizmente. E, de novo, quem mais perde com isso é o Estado, pois deixa de arrecadar, deixa de gerar emprego, deixa de produzir riqueza e, pior, quem mais está sendo afetado é o esporte, pois o tiro desportivo se torna, a cada dia, se continuar nessa toada, até o final desse governo, talvez a gente já não tenha mais a mesma quantidade de atletas como tinha até então. A gente fica por aqui. Talvez haja mais algum vídeo sobre esse tema. A gente precisa fazer uma leitura mais aprofundada ainda e ver se até a próxima semana não ocorra mais alguma modificação ou seja criada alguma nova regulamentação pelo Exército e pela Polícia Federal no que tange essas lacunas que a gente mencionou, que aliás a nota técnica menciona. E para qualquer dúvida ou até mesmo sugestão, faça um comentário abaixo ou consulte um advogado de sua confiança.